Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo resolver aqui uma questão que me foi enviada por uma aluna, uma questão que toca então na ideia de rendimento químico na disciplina de Físico-Química do 11º ano, na componente de Química. É uma questão que está então presente no Exame Nacional de Físico-Química A de 2014, da época especial. A questão na qual essa aluna tinha dúvidas era a questão 3.3, que se prende então com a ideia de rendimento. E consiste no seguinte: numa terceira fase, quer dizer, haveria um contexto qualquer por trás, o hidróxido de magnésio sólido, entretanto separado, reage com o ácido clorídrico, formando então cloreto de magnésio. A reação que ocorre é traduzida por esta reação que podemos visualizar aqui. Quer dizer, temos aqui o hidróxido de magnésio no estado sólido, reage com 2 moles de ácido clorídrico no estado aquoso, originando então cloreto de magnésio no estado aquoso e também 2 moles de água no estado líquido. Considera então uma outra situação, quer dizer, esta é a terceira linha, não, o que precisamos, temos exatamente aqui neste enunciado. Considera então uma outra situação em que o rendimento da reação foi 70%. Temos então que o rendimento desta reação é exatamente igual a 70%. Calcula então a quantidade química, quer dizer, em moles de hidróxido de magnésio, que tem de reagir para ser possível obter na prática, 2,5 kg de cloreto de magnésio. Temos então aqui também um dado que é a massa molar do cloreto de magnésio, quer dizer, estes tipos do exame são porreiros, já nos fizeram aqui o cálculo da massa molar, que irá dar então bastante certo, apresentando então as etapas de resolução. Bem, como é que podemos então pensar neste problema? Eu vou começar começo sempre por aí, escrever exatamente a reação química que temos aqui. Então temos que o hidróxido de magnésio, vou ocultar aqui neste esboço os meus estados físicos, depois teremos aqui 2 moles de ácido clorídrico e teremos então aqui nos produtos da reação exatamente cloreto de magnésio mais então 2 moles de água. Agora, quer dizer, tens aqui uma questão que penso que será para trabalhar do fim para o princípio. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou posicionar aqui o que me pedem, né, de forma a conseguir organizar este esquema aqui da reação. Bem, eu sei que o rendimento é 70% e pedem-me então a quantidade em moles de hidróxido de magnésio. Quer dizer, o que eu quero calcular neste exercício será assim a quantidade química, ou seja, as moles de hidróxido de magnésio. Terei assim qualquer coisa, né? Moles de hidróxido de magnésio. Quer dizer, onde é este valor eu vou designar aqui de X. E o que é que eu tenho mais? Dizem-me então que tem de reagir para ser possível obter na prática 2,5 kg de cloreto de magnésio. Então, quer dizer, eu vou organizar isto, mas assim com um pouco de cuidado. Eu tenho aqui uma massa, né? Eu tenho aqui que a massa de cloreto de magnésio será exatamente igual a 2,5 kg. Mas cuidado, porque esta massa é na prática, quer dizer, esta massa é a massa, aquilo que eu designo de massa real, aquilo que realmente se obtém. Então qual é que é a ideia assim deste esquema? Porque é que eu digo que vamos ter que trabalhar do fim para o princípio? Bem, eu quero obter, se trabalhássemos assim no sentido direto, quer dizer, não do final para o princípio, eu tenho aqui uma determinada quantidade química de hidróxido de magnésio, eu tenho aqui um emparelhamento estequiométrico, eu sei que 1 mol de hidróxido de magnésio origina então 1 mol de cloreto de magnésio. Então, quer dizer, esta quantidade química que eu tenho em moles de hidróxido de magnésio, quer dizer, originaria assim uma quantidade de cloreto de magnésio, também em moles, né, que eu vou designar aqui como sendo uma quantidade Y. Agora, esta ideia, quando vocês fazem este emparelhamento, onde repara, esta quantidade aqui seria uma quantidade teórica. Okay? Esta quantidade aqui é assim uma quantidade teórica. Repara, o que é que eu quero dizer com quantidade teórica? Esta quantidade que é gerada aqui é sim imaginada que a reação é completa.
quer dizer, é pensando que o rendimento é 100%. Tu fazes aqui uma previsão, né? Se tiveres aqui, por exemplo, eu vou imaginar aqui um valor específico, vamos imaginar que tínhamos 10 moles de hidroximagnésio, como o emparelhamento estequiométrico é da razão 1 para 1, então se tivesses 10 moles de hidroximagnésio, quer dizer, obtinhas 10 moles de cloreto de magnésio. Mas isto imaginando que este mundo químico é um mundo perfeito, é um mundo onde toda esta quantidade se transformaria em cloreto de magnésio. Isto imaginando que o rendimento seria 100% e que a reação seria completa. Mas quer dizer, este mundo químico raramente é um mundo perfeito, raramente o rendimento é 100%. Então quer dizer, estas 10 moles que na teoria obteríamos de cloreto de magnésio, quer dizer, se tivermos aqui um determinado rendimento inferior a 100%, que é o caso, tens aqui um rendimento de 70%, se em teoria devias obter 10 moles de cloreto de magnésio, se o rendimento for 70%, tu na prática obtens 7. Quer dizer, é uma questão de eficiência. É mesmo uma questão de eficiência. Repara que tu, para obteres estas 7 moles reais de cloreto de magnésio, precisas de obter na teoria 10, porque se o rendimento é 70%, depois é que faz com que na prática tenhas apenas 7. Repara que isto é mesmo um exercício de trabalhares do final para o princípio. Eu não sei se é 10, eu estava simplesmente aqui a dar um exemplo. Porquê é que eu digo que vamos ter que trabalhar do fim para o princípio? Repara, eu tenho aqui esta massa de cloreto de magnésio. E esta massa é real, é uma massa na prática que tu tens. E eu quero obter a quantidade química que teria que ter de hidróxido de magnésio para que depois, nesta quantidade química, na teoria me desse este Y e depois na prática, com este rendimento, obtivesse 2,5 kg. Então repara, tu vais ter que andar para trás. Se tu sabes que na realidade, na prática, tens 2,5 kg, sabendo que o rendimento é 70%, vais ter que descobrir qual será então a quantidade teórica que terias que obter de cloreto de magnésio, de forma a que neste rendimento de 70% a quantidade real fosse 2,5 kg. E depois de teres esta quantidade teórica, quer dizer, vais ter que fazer aqui a regra 3 simples, de forma a perceber qual é que é a quantidade, aqui com os cálculos estequiométricos, que terás que ter então de hidróxido de magnésio. Como é que isto se faz? Bem, em primeiro lugar, vamos tentar calcular aqui a quantidade teórica de cloreto de magnésio que precisamos ter, de forma a que com este rendimento a quantidade real passa a ser 2,5 kg. Então eu vou primeiro reduzir esta massa a moles. Para este efeito, eu terei que utilizar aqui a massa molar. Então eu sei que o número de moles de cloreto de magnésio será exatamente igual à massa de cloreto de magnésio, sobre a massa molar de cloreto de magnésio. O que isto me indica então que o número de moles de cloreto de magnésio é exatamente igual, quer dizer, a massa que eu tenho são 2,5 kg, quer dizer, está tudo em gramas, são 2.500 gramas, a dividir então pela massa molar que me é dada aqui no enunciado, ou seja, 25,21 gramas por mol, quer dizer, terei assim 25,21 gramas por mol. O que me quer dizer que o número de moles de cloreto de magnésio é exatamente igual. Eu vou apenas agora efetuar aqui o cálculo na calculadora. Tenho então aqui 2.500 gramas a dividir por 95,21. O que me dá então 26, quer dizer, tendo em atenção aqui os algarismos significativos, em cima tem 4, em baixo tem 4, então ficaria com 26,28 moles de cloreto de magnésio. Atenção, este número de moles é o número de moles realmente obtido. Eu estou apenas a converter esta massa
para moles. O que eu agora vou descobrir é este Y, é a quantidade teórica que eu terei que ter de cloreto de magnésio para que num rendimento, numa eficiência de 70%, eu obtenha exatamente as 2500 gramas. Então vou entrar aqui com a fórmula do rendimento. Eu sei que o rendimento será exatamente igual ao número de moles reais, né? Reais, aqui ao número de moles de cloreto de magnésio, mas reais, a dividir pelo número de moles de cloreto de magnésio, mas teórica, né? Vezes 100. O que me quer dizer que este número de moles de cloreto de magnésio teórico, que é o que eu quero, será exatamente igual, repara, ao número de moles de cloreto de magnésio reais, a dividir aqui pelo rendimento, quer dizer, vezes 100, a dividir então pelo rendimento, que é 70%. Isto agora é uma questão mesmo de fazeres o cálculo, quer dizer, o número de moles de cloreto de magnésio teóricas que eu deveria ter será exatamente igual a 26,28 moles, as reais, né? Isto vezes 100 a dividir por 70. O que quer dizer que basta aqui fazermos o cálculo, né? Dividir então por 0,70, o que me dá exatamente 37. Eu terei que ter aqui, atenção aos algarismos significativos, aqui tenho 4, aqui tenho 2, aqui tenho 3, aqui tenho 2, quer dizer que terei que escrever isto com 2, ou seja, fico com 38 moles de cloreto de magnésio teóricas, ok? Por isso é que eu digo que este exercício é um exercício de cálculos estequiométricos e de rendimento, mas trabalhando do fim para o princípio, ok? Quer dizer, eu neste momento já tenho aqui a quantidade de moles de cloreto de magnésio teóricas, quer dizer, tenho o meu Y. Eu agora preciso saber a quantidade química de hidróxido de magnésio, quer dizer, aqui este X. Agora basta que trabalhes aqui com o emparelhamento estequiométrico. Tu sabes que aqui pela estequiometria da reação que uma mole de hidróxido de magnésio origina então uma mole, né? Repara no emparelhamento estequiométrico, origina uma mole de cloreto de magnésio. Então que quantidade de moles, quer dizer, este X em moles, vamos obter se tivermos aqui este Y, foi calculado ainda agora, ou seja, 38 moles de cloreto de magnésio. Quer dizer, repara que o emparelhamento estequiométrico é de 1 para 1, né? Então, se tens aqui 38 moles de cloreto de magnésio, terias que ter também 38 moles de hidróxido de magnésio. E quer dizer, e com isto tens então a resposta ao problema. Por isso é que eu digo que isto é mesmo uma questão de trabalho do final para o princípio. Eu sei então que uma mole de hidróxido de magnésio está então para uma mole de cloreto de magnésio. Isto vem então do emparelhamento estequiométrico, das razões, das proporções nas quais os produtos se originam, quer dizer, os reagentes reagem, originando também os produtos. Então quer dizer que quantidade, né, que eu tenho que ter de hidróxido de magnésio de forma a ter 38 moles de cloreto de magnésio. Quer dizer, isto multiplicas por 1, divides por 1, né? Esta é a razão de 1 para 1, então quer dizer, o número de moles de hidróxido de magnésio que tu tens de ter será exatamente igual a 38 moles. E tens então aqui o problema resolvido. Fica então aqui a sugestão para a resolução deste problema. Isto é mesmo, tu tens que perceber, percebes? Não é decorar estas coisas. Vocês têm que perceber a dinâmica exatamente de uma reação química a nível da estequiometria, a nível do rendimento, a nível das impurezas. Se perceberem bem a mecânica, como tudo isto funciona, não têm que decorar nada. Às vezes pedem-vos o rendimento e terão que trabalhar do princípio para o final. Outras vezes dão-vos o rendimento e pedem-vos o princípio, terão que trabalhar do final para o princípio. Se perceberem a mecânica disto, não terão qualquer dificuldade em resolver este tipo de problemas. Fica então aqui a minha sugestão de resolução para este problema. Espero que tenham percebido alguma questão, estejam mesmo à vontade
para deixá-la nos comentários. Desde já, um grande, grande abraço. Tchau.